Boa noite a todos. É realmente uma grande alegria para mim poder estar aqui no Mato Grosso do Sul, né? Queria realmente, antes de mais nada, agradecer ao reverendo Takassi, ao ministro Miranda, ao ministro Marcos Aurélio, por essa grande permissão de poder estar aqui falando a todos vocês a respeito desse tema que é tão importante, a divindade de Meixo Sama. Na verdade, esse tema é um pedido do nosso Kyosho Sama, que em 1998, quando assumiu o trono de Kyosho, foi a primeira tarefa que ele nos deu: esclarecer a divindade de Meixo Sama. Também quando eu cheguei aqui na igreja e vi, cultivar a fé que liga ao Messias Meixo Sama ali no cartaz, Eu lembrei também que o reverendo Hayashi, presidente da igreja, falou que para conseguirmos desenvolver uma fé que se ligue a Meixo Sama, precisamos conhecer profundamente Meixo Sama. E isso significa conhecer profundamente a divindade de Meixo Sama. Meixo Sama também disse isso, que quando os missionários conseguirem compreender realmente quem ele é, qual é a sua divindade, então, finalmente, o missionário poderá manifestar plenamente a força de salvação de Meixo Sama como seu representante. É uma grande alegria para mim, então, poder falar a respeito desse assunto com todos vocês aqui no Mato Grosso do Sul. É uma chance também de poder compartilhar com todos vocês daqueles conhecimentos que Meixo Sama pôde, que Meixo Sama me permitiu conhecer lá no Japão. Afinal de contas, durante 12 anos no Japão, pude conhecer todos os solos sagrados, ver a obra que Meixo Sama fez ali de perto mesmo. Pude conversar com os membros, estudar os ensinamentos na língua original. E isso de nada serviria se eu não pudesse estar aqui hoje, podendo passar isso a todos vocês. Então, realmente, para mim, é uma grande honra poder estar aqui hoje. E espero poder ajudar, por pouco que seja, a compreender melhor esse conceito, essa ideia da divindade de Meixo Sama. Então, hoje, antes de mais nada, nossa aula, nós vamos começar por estudar brevemente o conceito de Messias na sociedade. Todos nós temos na nossa cabeça uma imagem, não é verdade? O que é o Messias para cada um de nós? Nós temos uma imagem. Vamos estudar rapidinho, então, de onde vem esse conceito, como ele surgiu na nossa história, para nós entendermos também o que Meixo Sama falava a respeito disso. Podemos começar, então? A divindade de Meixo Sama. Quando falamos em divindade de Meixo Sama, a primeira palavra que vem, com certeza, é Messias, porque é uma palavra que hoje nós estamos ouvindo muito através das palestras de Kyosho Sama, através das palestras do reverendíssimo Watanabe. Mas essa palavra, qual é a origem dela? Como ela começou a ser utilizada? Essa palavra é uma palavra hebraica. Essa palavra em hebraico, fala-se Mashiach. Mashiach significa ungido ou consagrado. Aplicava-se a várias pessoas, os reis de Israel, os juízes, bem como o sumo sacerdote. Demonstrava ao povo que sua autoridade sobre o povo de Israel procedia de Deus. Ou seja, a palavra Messias, na sua origem, não significava Salvador, nem Filho de Deus, ou uma pessoa sagrada, não. Mashiach, Messias, era uma palavra utilizada, por exemplo, quando se falava Rei Davi, os hebreus chamavam de Mashiach Davi.
Então, a origem dessa palavra está aqui, no hebraico. Em nenhum momento essa palavra tinha esse sentido de Salvador do mundo, como hoje nós temos essa imagem. Nós vamos ver essa palavra sendo utilizada, por exemplo, no Velho Testamento dos judeus, no Torá. Lá ela aparece inúmeras vezes, mas nenhuma vez como Salvador, mas sim como rei, como juiz, como sumo sacerdote. Vamos ver então agora o conceito de Salvador no judaísmo. Quando foi então que essa palavra no judaísmo passou a ter esse sentido de Salvador? O conceito de Messias como Salvador, então, não existe no Torá, que são as leis, o Velho Testamento dos judeus. Foi introduzido esse conceito na época do exílio na Babilônia, pelos profetas judeus. E ele está no Talmud. Talmud, então, é também um segundo livro sagrado dos judeus, onde estão os registros dos profetas, dos rabinos. Foi ali, então, que começou-se a utilizar um conceito de Messias como uma pessoa especial. Porém, referia-se à profecia da vinda de um humano, descendente do rei Davi, que irá reconstruir a nação de Israel e restaurar o reino de Davi, trazendo desta forma a paz ao mundo. Então, mesmo aqui nós vemos que o conceito de Messias no judaísmo não era de Salvador do mundo, mas sim de Salvador do povo judeu, que iria restaurar o reino de Davi, aquele reino de paz, reino de glórias dos judeus. E isso iria trazer paz ao mundo, com certeza. Mas aqui ainda não era uma pessoa, uma divindade, né? Então é muito importante entender esse conceito. Por quê? Nós vamos ver que esse conceito no cristianismo já começa a mudar, né? Nós vemos que no judaísmo, a partir do Talmud, então, foram feitas várias profecias sobre esse Messias que seria o Salvador do povo judeu. No cristianismo, disse que Jesus cumpriu todas as profecias do judaísmo sobre o Messias. E é por isso que utiliza-se a denominação Cristo. Cristo é a tradução grega da palavra Messias. Em hebraico, Mashiach, em grego, Christos. Então, Jesus, para os cristãos, foi aquele que cumpriu todas as profecias. Portanto, ele é o Messias, ele é o Cristo. Jesus Cristo, Cristo o ungido, o consagrado. Jesus, o Messias, Jesus Cristo. No cristianismo, acredita-se que o Cristo voltará mais uma vez para ressuscitar os mortos e dar início ao juízo final. Logo após isso, surgirá um novo céu e nova terra. Então, aqui nós vemos o conceito de Messias muito mais próximo daquele que nós conhecemos hoje, não é verdade? Nós, brasileiros, temos a influência do cristianismo muito forte. Mas então, a partir desses pontos aqui que nós vemos que a palavra Messias não surgiu com o cristianismo, surgiu muito antes, lá no judaísmo. Mas ela tomou um sentido diferente, alguns anos depois na Babilônia. Então, normalmente, na teologia, fala-se que o conceito de Messias é um conceito judaico-cristão. Mas eu queria apresentar para vocês agora mais um conceito do Messias. Que, na verdade, existe uma corrente teológica que afirma que o conceito de Messias não começou no judaísmo e no cristianismo. Começou antes disso, né? O conceito de Salvador no zoroastrismo. O zoroastrismo é uma religião que hoje também é chamada de mazdeísmo. Começou na Pérsia, onde hoje é o Irã, há 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Jesus. Zoroastro viveu há cerca de 3.000 anos atrás. Tinha como conceitos básicos de sua doutrina o monoteísmo, a vinda do Salvador, a ressurreição dos mortos, o julgamento final, o paraíso na terra e a imortalidade da alma. Olha só, parece que a gente já viu isso em algum lugar, não viu não? Né? Interessante, não é? Zoroastrismo, 1.000 anos antes de Jesus.
O interessante é que Zoroastro falou o seguinte sobre o Salvador. Primeiro ele falou assim: virá um Salvador daqui a 1000 anos. Ele era astrólogo também, então ele falou: o céu vai estar, as estrelas dessa maneira, se seguirem essas estrelas, vocês vão chegar no primeiro Salvador que virá daqui a 1000 anos. Todos ouviram falar que 3 reis magos visitaram Jesus, não ouviram falar? Né? Esses 3 reis magos eram de onde? Da Pérsia. Eles eram zoroastristas. Seguindo a profecia de Zoroastro, eles encontraram Jesus. Só que Zoroastro falou que Jesus seria um Salvador, mas ele não seria o último Salvador. Viria o verdadeiro Salvador 3000 anos após. Isso que ele fala sobre o Salvador, né? Também Zoroastro comenta algumas outras coisas interessantes. 3 de seus principais mandamentos são falar a verdade, cumprir com o prometido e manter-se livre de dívidas. Olha só, também já li isso em algum lugar, né? A regra de ouro do zoroastrismo é: age como gostarias que agissem contigo. Nós vemos então que o cristianismo com certeza tem uma grande dívida com relação ao zoroastrismo, não é verdade? O zoroastrismo veio 1000 anos antes de Jesus, né? E esse conceito interessante, Pérsia é onde ficava a Babilônia. Quando foi mesmo que os judeus começaram a falar sobre o Messias como Salvador? No exílio, aonde? Na Babilônia, não é verdade? Onde tinha o conceito de Messias de Zoroastro já. Então muitas pessoas acreditam que foi o conceito de Zoroastro que ele tinha sobre Salvador que influenciou os judeus e que mais tarde influenciou o cristianismo também. Então aqui nós vimos de forma bem rápida, bem sucinta, a origem da palavra Messias e a origem do conceito de Salvador, utilizado na teologia. Mas eu gostaria que prestassem atenção em um ponto. Todas essas religiões são religiões, digamos, ocidentais, não é verdade? Começaram no Oriente Médio, mas influenciaram o Ocidente. São todas religiões salvíticas, né, que acreditam em um Salvador. Porém, o Japão é um país do Oriente. No Japão, a influência é do hinduísmo, do budismo, do shintoísmo, do taoísmo. Nenhuma dessas religiões, dessas doutrinas, fala em Salvador. Nenhuma delas. Todas elas são religiões que falam a respeito muito de iluminação. O que fazer para alcançar a iluminação? Não falam de um Salvador que virá no futuro. Tem até alguns comentários. Por exemplo, já ouvimos falar que no budismo fala-se do Buda do futuro, o Maitreya, que virá no futuro. Mas isso é apenas uma corrente do budismo que comenta, mas não é objeto de adoração ou da doutrina deles. Não se fala a esse respeito. Por que será então que num país oriental, onde se você falar Messias, ninguém vai entender nada, se você falar no Japão Messias, Mexia, ninguém entende nada. Se você falar Salvador, piorou, né? Salvador o quê? Salvador para mim é aquele que o time estava para cair na 2ª divisão, lá ele foi lá, fez o gol, tirou o time da reta lá, pronto. Esse é o Salvador do time, né? No Japão só tem esse tipo de Salvador. Não tem Salvador como religioso, como o Messias, por exemplo, que vem um dia salvar o mundo. Por que Meishu Sama, então, foi falar sobre Messias lá no Oriente? Por que Meishu Sama utilizou isso? E mais, será que Meishu Sama, o conceito que ele tinha de Messias, era o mesmo que nós temos aqui? Querem saber sobre isso? Ah, se não quiser, não conto, viu? Né? Querem saber mesmo? É? Então vamos estudar junto um pouquinho o que
Meixo Sama pensava sobre o Messias? Será que é igual? Será que é diferente? Como é? Né? O conceito de Messias para Meixo Sama. Meixo Sama utilizou-se da palavra Messias pela primeira vez em 1935, para fazer a diferenciação entre Senhor da Redenção e Senhor da Salvação. Ele falava assim: a pessoa que vem pedir perdão a Deus pelos pecados dos outros é o Senhor da Redenção. O Senhor da Salvação, o Messias, o Cristo, é aquele que perdoa, não aquele que pede perdão no lugar dos outros. Ele falou isso. Ele estava fazendo a diferenciação. Então ele fala: Jesus é o Senhor da redenção, aquele que veio pedir o perdão. Cristo, Messias, ele até fala, Messias é uma palavra de origem hebraica. Ele fala isso. Ele fala, Messias é aquele que perdoa os pecados da humanidade. Quem é capaz de perdoar os pecados da humanidade? Não é Deus? Pois é. Meixo Sama, quando fala de Messias, nos ensinamentos onde ele cita Messias, ele sempre cita um do lado do outro, falando assim: Messias é aquele que nós chamamos de Jeová no cristianismo, Alá no islamismo, Pai do céu, ou no shintoísmo de Amenominakanushi no Okami, ou seja, o Deus Supremo. Então tem ensinamento onde ele fala, Deus Supremo é chamado, de Jeová, Pai do céu no cristianismo, ou Messias, ou Alá no islamismo. Olha só a diferença. No judaísmo, o Messias era um ser humano. No cristianismo, o Messias era o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz para pedir perdão a Deus por todos os pecados da humanidade. Meixo Sama fala, não, Messias é o Supremo Deus, aquele que perdoa os pecados da humanidade. Essa era a visão de Meixo Sama. Meixo Sama, então, quando falava de Messias, não falava de um filho de Deus, não falava de uma divindade qualquer. Messias para Meixo Sama, desde o início, sempre foi o Supremo Deus, aquele que perdoa os pecados da humanidade, porque só o Supremo Deus pode perdoar. Se para Meixo Sama, então, Messias é o Supremo Deus, precisamos estudar, então, a visão de Supremo Deus que Meixo Sama tinha, não é? Querem saber, então? Vamos estudar, então, um pouquinho? Vamos lá. O que Meixo Sama falava sobre o Supremo Deus, então? Ele falava assim, para Meixo Sama o Supremo Deus é o tudo e o nada. Não tem começo nem fim. Sendo assim, não tem uma personificação. Ou seja, Deus é o universo. Ele permeia todas as coisas. Deus é tudo. Ele não é uma pessoa. Porém, todos que estão aqui já estudaram Meixo Sama nos seus ensinamentos quando ele fala do mundo espiritual. O mundo espiritual não é o mundo do pensamento? Quando a gente imagina alguma coisa, isso surge lá no mundo espiritual, não é? Então imagina Deus. Deus é tudo. Ele é o universo. Ele é tudo que existe. Mas na hora que ele pensa, vou criar o mundo, vou construir o mundo, nesse momento, então, essa vontade dele toma uma forma. Uma forma. A forma, por exemplo, de um arquiteto. Aí Deus lá, vou construir o mundo, toma a forma de um arquiteto, pega a planilha dele e começa a pensar como vai construir o mundo. Quando Deus pensa, não, agora eu vou julgar, por exemplo, essa vontade dele se manifesta numa outra personificação e se transforma num juiz com um chapéu de juiz, um martelo de juiz, Aí quando ele pensa, vou salvar, ele se transforma também no Salvador. Persona vem do latim, significa máscara. Máscara. Então Deus, quando tem um objetivo, ele tem uma vontade, nesse momento no mundo espiritual, ele toma uma forma pela primeira vez. Deus não tem forma.
Mas quando ele pensa em fazer alguma coisa, ele toma uma forma para fazer isso. Imaginem agora uma pessoa de cultura monoteísta vendo isso, né? Vê e pensa, é apenas um Deus, mas com 3 naturezas diferentes. Se você é um politeísta, você olha e pensa, não, são 3 deuses, porque são todos diferentes um do outro, com forma diferente, personalidade diferente. Meixo Sama então fala o seguinte: nem mesmo o politeísmo, nem mesmo o monoteísmo conseguem expressar a totalidade de Deus. Deus é monoteísta e politeísta ao mesmo tempo. Deus é um só. Só existe um único e supremo Deus. Mas ele toma várias formas de acordo com a vontade que ele tem de fazer alguma coisa. Quem vê ele de um jeito ou vê de outro somos nós. A nossa cultura é que faz a gente ver as coisas diferentes. Lembrem-se de uma coisa: a revelação de Deus, ela é muito grande. Ela pertence a um mundo extrasensorial, que não dá para explicar em palavras. Quando todos aqui também participam de um culto, lá no solo sagrado, sente aquela emoção de estar ali, naquele lugar lindo, paradisíaco, à luz do culto. Como vocês fazem para expressar esse sentimento em palavras? É fácil? Não é fácil, não é? Por que não é fácil? Porque é uma sensação, é algo que é extrasensorial, vai além dos sentidos. É difícil de explicar. Da mesma forma, a revelação de Deus. Deus não tem forma. Essa revelação, quando Meixo Sama também recebeu, todas as pessoas que receberam a revelação de Deus, tiveram que utilizar então de toda a sua inteligência, né, toda a sua experiência, para explicar a verdade de Deus. Então Meixo Sama utilizou-se de conceitos monoteístas, conceitos politeístas, conceitos do hinduísmo, conceitos do cristianismo, conceitos do budismo. Ele utilizou vários conceitos para explicar a verdade. É importante a gente não esquecer isso. Se prender aos nomes, não vai conseguir entender a essência do que Meixo Sama quer dizer para a gente. Aqui Meixo Sama então está explicando, né? Por exemplo, vocês vão ver que Meixo Sama utiliza conceitos shintoístas. Nós vamos ver ele utilizando 3 nomes diferentes para as naturezas de Deus, como por exemplo ali, né? Amenominaka Nushi no Okami, Izunome no Okami e Kunito Kotachi no Mikoto. Parece trava-língua isso aqui, não parece, né? Tenta falar rápido para ver, né? Amenominaka Nushi no Okami, Izunome no Okami, Kunito Kotachi no Mikoto. Caramba! Levei 3 horas, gente, para falar isso. Pô, não mereço palmas, né? Poxa vida! Brincadeira, né? Mas parece um palavrão de tão grande, não é? Mas Meixo Sama, então, utiliza essas palavras, esses conceitos, para tentar explicar para a gente algo que vai além disso. Mas os senhores estão começando a entender, né? Senhores e senhoras, não é verdade? Supremo Deus é o tudo e o nada. Mas quando ele tem uma vontade, ele manifesta através de uma forma. O Messias, então, é o Supremo Deus. Na personificação de quando perdoa a humanidade, perdoa os pecados, salva a humanidade. Ele é o próprio Supremo Deus quando tem essa missão. Compreendido então qual o conceito do Messias para Meixo Sama? Era assim que Meixo Sama falava do Messias. Então a gente também, quando ouvir Messias, lembra disso, né? Messias não é aquilo que a gente ouvia falar. Meixo Sama, quando fala de Messias, pensa assim: o Supremo Deus que vai perdoar toda a humanidade, vai salvar a humanidade. Não é o Filho de Deus, não é uma pessoa, é o Supremo Deus. Vamos ver agora então a relação desse Messias com Meixo Sama.
Estudando os ensinamentos de Meishu Sama, percebemos claramente a cautela de Meishu Sama para revelar a sua divindade aos membros. Apenas em 1948 é que Meishu Sama pela primeira vez escreveu o artigo Quem é o Salvador, mencionando a relação da sua divindade com o Messias. Até 1948, então, Meishu Sama falava: Messias é o Supremo Deus, é aquele que perdoa os pecados do mundo. Eu sou aquele que nasceu com a missão de salvar a humanidade, construir o paraíso na terra, concretizar a verdade. Ele sempre explicava a missão dele. Depois falava quem era o Messias, né? Messias é isso. Eu sou esse. Quando chegou em 1948, então ele começou a aproximar, falando: Messias é aquele que perdoa os pecados, aquele que salva a humanidade. Eu sou quem? Sou aquela pessoa que recebeu a missão de salvar a humanidade. Juntava, deixava lado a lado, mas não falava nada a respeito dos dois. Eu e o Messias, ele não falava ainda. Atentem bem para esse fato, Meishu Sama estava no Japão. Ninguém sabia o que significava Messias. Ninguém sabia o que era o Salvador. Meishu Sama, então, foi pouco a pouco explicando uma coisa que não existia na cultura deles e aproximando da sua missão. Nós vamos ver agora mais uma ferramenta que Meishu Sama utilizou lá no Japão para explicar realmente o que era o Messias e qual a sua relação com a Igreja Messiânica Mundial. Para a gente entender melhor, né, nós vamos estudar um pouquinho esse nome. Em fevereiro de 1950, Meishu Sama desfez a Igreja Kannon do Japão e a Igreja Miroku do Japão e criou a Igreja Messiânica Mundial. Até 1950, então, a Igreja Messiânica era dividida em duas igrejas independentes. A Igreja Kannon do Japão e a Igreja Miroku do Japão. Ele desfez essas duas e criou apenas uma, chamada Sekai Meshia Kyo, que foi traduzido como Igreja Messiânica Mundial. Nesse nome está impregnado todo o amor de Meishu Sama. Estava impregnado toda a tentativa dele de explicar para as pessoas a verdadeira missão da nossa igreja, explicar para as pessoas a verdadeira natureza da sua divindade. Para a gente entender o amor de Meishu Sama, nós vamos agora ter uma aulinha bem rápida de japonês. Estão preparados para estudar japonês? Olha só o que vem aqui para vocês, hein? Aqueles rabisquinhos, né? Pois é. Em japonês, nós temos 3 tipos de caracteres que formam o seu alfabeto. Os de cima, os mais complicados, são os ideogramas chineses, o kanji. O de baixo é o katakana, do meio é o katakana e o de baixo o hiragana. São fonogramas. O nosso alfabeto brasileiro aqui é fonograma também. Fonograma significa que ele representa um som. A, B mais A, Ba, não é? Ideograma representa uma ideia. O primeiro da esquerda, Shin, significa verdade. Ele representa uma ideia. Quem vê, pensa, verdade. Mas a leitura dele é Shi-in, Shin, 2 letras, que é utilizado o hiragana para ler. O fonograma, ele não representa uma ideia. O ideograma representa uma ideia, né? Então, em português, B mais A é Ba. Ba não tem nenhum significado, a não ser no Rio Grande do Sul, que Ba tem vários significados, não é verdade? Né? Bate, né? Então, mas fora isso, né? Aqui no português, você junta 2 letras, né? Tem que juntar várias letras que representam um som ainda. Então, olha só o que acontece num alfabeto que nós temos esses 3 caracteres. O katakana do meio é utilizado para nomes estrangeiros. Então, se todos aqui forem para o Japão,
o nome de vocês vai ser escrito em katakana. Mas olha só o que acontece quando você tem esses 3 tipos de caracteres. Os japoneses usam isso para fazer uma linguagem, uma forma de linguagem. Só eles utilizam isso, né? Eles pegam, olha só, aqui embaixo, nós temos 2 kanjis, kikai. Kikai significa máquina. Então, se alguém lê isso no jornal, lê num livro, ele pega e lê kikai. Sabe, é máquina. Só que aí a pessoa que está escrevendo o texto fala, não, eu não quero que leia um kikai. Eu quero um que leia em inglês. Em inglês, máquina é machine, né? Máquina é machine. Aí ele escreve em katakana, ma-shi-in, e coloca em cima do kanji. Só para facilitar a nossa vida, né? Só para facilitar. Já é difícil de ler o kanji sozinho, né? Aí coloca em cima ainda em inglês, né? Olha só, vê se pode uma coisa dessa. Mas fazer o quê, né? É a linguagem deles, eles gostam de fazer isso para ficar mais bonito, né? Mais charmoso. Então você vê o gibi japonês, por exemplo, mangá, é cheio disso, né? Tem um kanji embaixo e o inglês em cima. Escrito em tudo cheio de pauzinho, né? Isso aqui é uma forma de linguagem dos japoneses. Meishu-sama também se utilizou dessa forma no nosso nome, no nome da igreja messiânica. Olha só o que ele fez, né? Meishu-sama escreveu aqui em kanji, Sekai, Kyusei, Kyo, né? Sekai, Kyusei, Kyo. Igreja, salvação mundial, ou Igreja Salvadora do Mundo, ou Igreja do Salvador, Igreja Mundial do Salvador, pode ser traduzida de várias formas, né? Ele escreveu em japonês e explicou. Antes era Igreja Miroku do Japão, Igreja Kanon do Japão, agora ele colocou mundial. Ele falou, a nossa igreja a partir de agora, a missão dela é salvar o mundo. Então, o nome dela não pode ser do Japão, tem que ser mundial. É por isso que o nome, a partir de hoje, muda. A atuação de Deus na nossa igreja mudou. A partir de hoje é mundial. Só que, como ele falou assim, como eu vou falar que nossa igreja é mundial e escrever tudo em kanji oriental embaixo? Aí ele falou, vou colocar em cima de salvação, Messias. Porque Messias é um conceito ocidental. Então, um japonês que lia o nosso nome, lia assim, Sekai, Meshia, Kyo. Aí falava, Meshia, o que é Meshia? Ah, Salvador, salvação, o Salvador, o Messias, né? Ah, tá, então, foi assim que Meishu-sama fez o nome da igreja. Olha só que ginástica, que amor que Meishu-sama tinha, que, sabe, isso a gente sente mesmo, o amor dele, tentando explicar para nós, para os japoneses da época, a missão da igreja, a missão de salvação a nível mundial, a missão de Messias, de Deus como Messias. E Meishu-sama, então, dessa forma, continuou os esforços para passar para as pessoas o que era o Messias e qual a relação dele com a Igreja Messiânica Mundial. Em março de 1950, ele chegou a dizer, eu não digo que sou o Messias, nem a segunda vinda de Cristo. Olha só, Meishu-sama utilizou aqui um conceito judeu e um conceito cristão, não foi? Eu não digo que sou o Messias do judaísmo, nem a segunda vinda de Cristo do cristianismo. Porém, porque, enquanto não chegar o tempo certo, Deus me proíbe. Além do que, se pensarem que eu sou a vinda do Messias, vai ser terrível. Será um alvoroço no mundo inteiro e eu não conseguirei mais trabalhar. Para bom entendedor, meia palavra basta, não é? Ele estava explicando a divindade do Messias e eu.
Apenas no dia 5 de junho de 1954, que ele assumiu que tinha renascido nesta vida como Messias. No dia 5 de junho ele chamou todos os ministros e falou, os principais ministros, né? Está nascendo em mim cabelos de criança, cabelos pretos. Minha pele está ficando como uma pele de bebê. Todos lembram dessa história que tem no Luz do Oriente, né? Ele falou, a bola de luz que habitava o meu ventre nasceu através do meu corpo, nesse mundo, como Messias. Pela primeira vez na história da humanidade, a partir de agora, a humanidade será salva. A bola de luz que habitava o ventre de Meixo Sama era o Supremo Deus. A divindade de Meixo Sama, a divindade que habitava Meixo Sama, era o Supremo Deus personificado no Messias, aquele que salva o mundo. Porém, nós não podemos confundir Meixo Sama e Mokichi Okada. Não podemos confundir a divindade de Meixo Sama, que estava contida na bola de luz que havia em seu ventre, com um homem, Mokichi Okada. Meixo Sama nos deixou claro que ele se sentia uma marionete nas mãos do Deus que habitava o seu ventre. E que a partir de 1950, ele ficou em estado de completa união com Deus. Meixo Sama nos deixou claro essa mensagem através dessa foto. Vocês conhecem essa foto? Já viram em algum lugar? Né? Conhece, né? Fica lá no cantinho. Prestem bem atenção nessa foto. Se nós fôssemos representantes, fôssemos fundadores de uma religião, eu vou deixar a minha foto para a eternidade. Veja um político, por exemplo, o presidente de um país, vai deixar a foto dele para sempre. Que foto vocês escolheriam? A melhor foto, não é? A foto que parecesse o rosto de vocês, em close, não é verdade? Presta atenção nessa foto. O rosto de Meixo Sama é apenas 1/3 da foto. Ele não colocou o rosto dele em primeiro lugar. Percebam bem o rosto de Meixo Sama. Metade claro, metade escuro. Poxa, Meixo Sama, podia ter escolhido uma fotinho melhor, não é verdade, né? Poxa, que mau gosto. Uma foto que o rosto fica pequenininho, metade escuro, nem dá para ver direito, né? Por que isso? E mais, quem olha essa foto, que é fotógrafo mesmo, sabe, né? O centro da foto na barriga dele. Meixo Sama está, através dessa foto, mostrando para a gente, eu não pedi para ninguém me idolatrar. Eu não quero que idolatrem o homem japonês. Eu quero que entendam a divindade que habita o meu ser é o Supremo Deus. Ele falou assim, na verdade o correto é que minha foto ficasse em cima da imagem. A minha foto em cima e a imagem embaixo. Por quê? A imagem não fui eu que criei. Eu sou o Criador. A imagem é a criatura. Porém, isso foge ao bom senso. Não está de acordo com o bom senso, então vão colocar a minha foto do lado da imagem. Meixo Sama, até o último momento, através de cada detalhe, nos ensinou a sua divindade. Quem sou eu? Mas ele sempre falou, eu não posso falar quem eu sou. As pessoas precisam entender por elas mesmas. Elas precisam entender que eu sou o Supremo Deus, a divindade que me habita, é o próprio Supremo Deus. Como nós estamos vendo Meixo Sama?
Meixo Sama está falando através de nós, através dos milagres que Ele fez em nossas vidas, para dizer para nós: quem sou eu? E como nós estamos interpretando isso? Eu lembro, quando eu tinha 17 anos, lá em Santa Maria, que o ministro comentou com vocês. Eu tinha 17 anos, estava me preparando para ser seminarista. Eu estava em dúvida ainda, se era para ser seminarista ou não. E eu fui atrás de saber realmente quem era Meixo Sama. Eu queria saber quem era Meixo Sama. Fui atrás dessa resposta. E comecei a ministrar Jorei nas pessoas. Como em Santa Maria só tinham 9 membros, não adiantava ministrar Jorei nos membros. Sendo que desses 9, 6 eram na minha família, né? Então tinha que ir ministrar Jorei nos hospitais. Fui ministrar Jorei no Hospital Universitário de Santa Maria. Ia no isolamento. Isolamento onde ficavam as pessoas com leucemia. As pessoas com leucemia ficavam lá. Para você entrar tinha que colocar máscara, né? Colocar jaleco. Esterilizar as mãos. Eu ministrava Jorei numa criança de 3 anos. Depois de uma semana ministrando a Jorei, apareceu uma senhora. Essa senhora, ela sempre estava no quarto do lado. E ela veio chorando falar comigo. Eu vejo você sempre com a mão levantada. Isso que você faz é uma oração, não é? Eu falei, sim, isso é uma oração que eu faço. Ela falou assim: os médicos vieram ver minha filha. Fizeram o exame nela. Infelizmente, não tem mais o que fazer. Ela tem apenas 7 meses, é um bebê. Não dá para fazer quimioterapia, não dá para operar. Eles falaram que era para eu esperar ela morrer. Por favor, faz essa oração para ela, para que pelo menos o espírito dela vá para o paraíso no mundo espiritual, né? Eu falei, sim senhora, pode deixar. Faltava só mais meia hora para terminar. Eu fui e fiz meia hora de Jorei. Terminou meu tempo de visita, eu fui embora. No outro dia eu voltei. Cheguei e quando estava para entrar no isolamento, eu vi que essa senhora estava do lado de fora. E quando ela me viu, ela veio correndo e me abraçou. E começou a chorar. Chorava e falava, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu não entendi o que estava acontecendo. Aí ela falou assim, depois que você foi embora, os médicos voltaram e fizeram outro exame na minha filha. Os médicos não sabem explicar, mas a leucemia desapareceu. Eu estou recebendo alta. Eu estou indo embora agora com a minha filha, né? Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria, o que eu fazia, né? Mas, naquele momento, eu parei e pensei, quem pode dar vida onde não há vida? Quem? Supremo Deus. O que eu fiz para essa criança? Eu levantei a mão. Eu fiz Jorei para ela. Eu tenho o poder do Jorei? Não. Eu ganhei isso através do Oricária. O que é o Oricária? O que é o Oricária? Eu pensei nesse momento. O Oricária é uma medalha. Dentro dessa medalha existe um microfilme. O microfilme da cópia de um papel que um japonês escreveu. Pensa bem, um japonês fez uma letrinha num papel. Esse papel foi tirado cópia, depois fizeram um microfilme, colocaram na medalhinha, você coloca no seu pescoço e você dá vida aonde não há vida. Quem é esse japonês? Quem é ele? Senão o próprio Supremo Deus. Então eu fui falar com meu pai e falei, até hoje o senhor falou que eu dedicava para Meixo Sama, para o japonês, porque ele salvou minha vida. Hoje eu entendi que ele não é o japonês, que ele é o Supremo Deus,
E o que eu vou fazer da minha vida se não servir a Ele? Existe outra coisa no mundo a fazer se eu posso servir ao próprio Supremo Deus aqui na terra? E foi nesse dia que eu escolhi ser seminarista da Igreja Messiânica. Eu tenho certeza que todos aqui já viram, ouviram e experimentaram milagres que comprovaram para vocês quem era Meixo Sama. Mas como foi que nós vimos Meixo Sama? Como viemos vendo Meixo Sama até hoje? Meixo Sama, quando escreveu os seus ensinamentos, na verdade, ele colocava esses ensinamentos numa caixa, no alto. Ele nunca disse meus ensinamentos. Nunca. Nós vamos ver vários ensinamentos de Meixo Sama em português escrito: leiam máximo os meus ensinamentos, mas isso foi uma questão de tradução em português, para facilitar o nosso entendimento. Mas Meixo Sama nunca chamou de meus ensinamentos, nunca. Ele sempre disse, os ensinamentos de Deus. Quando ele perguntava, ele falava, vocês estão lendo os ensinamentos de Deus? Goshincho, ensinamento de Deus. Ele nunca falou meus ensinamentos. E nós, como viemos vendo, recebendo, aceitando esses ensinamentos? Eu já vi muitas pessoas falarem, isso que Meixo Sama fala é verdade. Como se houvesse alguma coisa que não fosse então. Isso aqui é bom, isso eu concordo. Se você não concorda, o problema é seu. É verdade de Deus, mas a gente interpreta como ensinamento do japonês Meixo Sama. Ele falou aquilo para os japoneses, não foi para mim. Eu sou brasileiro, no século 21. Não, foi para os japoneses. É? Pergunta para o japonês então. E ele vai falar o contrário. Meixo Sama não escreveu para a gente não. A gente lia e não entendia nada do que ele falava, né? É verdade. Um seminarista me contou uma história lá no Japão, né? Ele sentou para comer no refeitório, lá em Kyoto, no solo sagrado. Sentou na frente dele um membro pioneiro da época de Meixo Sama e perguntou para ele, você é de onde? Aí ele falou, eu sou do Brasil. E ele começou a chorar. Chorava. Aí o seminarista ficou todo, né? Assim nervoso, né? O que foi com o senhor? Aí ele falou, eu estou envergonhado de Meixo Sama. Eu estou com vergonha de Meixo Sama. Por quê? Porque eu não acreditei nele. Ele falou para a gente que a igreja messiânica ia ser mundial, que iria salvar o mundo. E quando eu vejo, e eu na época disse, isso aí é história, Meixo Sama inventa demais, ele aumenta muito, que religião japonesa vai salvar o mundo, coisa nenhuma. E eu olho para você aqui na minha frente, seminarista do outro lado do mundo, e sinto vergonha. Meixo Sama não falou para japonês, não. Ele falou para o mundo, porque não era ele que estava falando. Era o próprio Supremo Deus. A partir de hoje, quando formos ler ensinamento, tira ensinamento de Meixo Sama. Coloca ensinamento do Supremo Deus. Ele veio à terra, ele próprio. A Bíblia que a gente tem como palavra de Deus ainda foi escrita 60 anos, começou a ser escrita 60 anos depois que Jesus faleceu. Nós temos agora o ensinamento de Deus, escrito por Ele mesmo, e a gente não lê. Jesus falou assim, eu tenho muito a lhes dizer, mas vocês não suportarão. Não, vocês não vão entender. Mas um dia virá o Espírito da verdade, e Ele lhes contará toda a verdade. Meixo Sama veio trazendo toda a verdade.
E o que a gente faz? Não lê, trata como ensinamento do mestre japonês. Os japoneses, na época de Meishu-sama, tinham isso muito forte. Meishu-sama é o Supremo Deus. Por isso, e graças a isso, eles fizeram todas as perguntas imagináveis e inimagináveis para Meishu-sama. É verdade. Em português nós temos pouca coisa traduzida. Se traduzir tudo que existe em japonês, escrito e falado por Meishu-sama, nas suas obras completas, que são 36 volumes em japonês, deve dar mais ou menos de 70 a 80 volumes igual ao Pão Nosso de Cada Dia. Já imaginou? Perguntaram de tudo que vocês imaginarem para Meishu-sama. É verdade. Pensava assim, poxa, imagina todo mundo aqui, se pensasse que Deus finalmente veio à Terra. O que ia perguntar para ele? Ia querer perguntar muita coisa, não ia? Pois é, perguntaram já para ele. Tem história muito engraçada. A gente começa a ler ensinamento de Meishu-sama, vê, né? As perguntas que faziam para ele, a gente morre de rir, né? Tem uma pergunta que fizeram uma vez para ele assim, né? Meishu-sama, eu tenho um galinheiro lá em casa, olha só, já começa. Eu tenho um galinheiro lá em casa e tem uma galinha muito esquisita, né? Tem dia que ela bota ovo, tem dia que ela sobe no telhado igual galo e canta igual galo, né? Eu já não sei mais se ela é galo, se ela é galinha, o que está acontecendo com ela. Meishu-sama, por que isso acontece, né? Aí Meishu-sama olhou, né, e falou assim, quer dizer que agora até no galinheiro é direitos iguais, homem e mulher, é uma vez um, outra vez o outro, né? Ele brincava, né? E perguntavam um monte, e discutiam até com o Meishu-sama, né? Tem discussões com o Meishu-sama. Tem uma vez sobre casamento, sobre sexo, na verdade, né? Perguntaram para ele assim, Meishu-sama, o senhor fala sobre sexo só depois do casamento, né? Mas é isso mesmo, né? Aí Meishu-sama fala, olha, vai casar, né? Se for casar, não tem problema. Mas se não for casar, melhor evitar, é pecado, viu? Mas, Meishu-sama, se a gente fizer a alegria da outra pessoa, não pode, né? Vai casar? Não, então não pode. Mas, Meishu-sama, e se ela for viúva, Meishu-sama, né? Eu vou fazer a alegria da... Vai casar? Não, então não pode, né? Olha, você, né, já está sabendo desde o início que não vai ter nada no futuro com ela. Então, você está usando ela, está enganando ela. Não pode, é pecado. Ah, Meishu-sama, o senhor fala isso porque o senhor é Meishu-sama, o senhor não pode, né? Aí Meishu-sama começa a rir e fala, é verdade, eu sou Meishu-sama, eu não posso, mas eu já tive 20 anos e não fiz, né? Eu fui protegido, né? Olha, não tem jeito, né? Se casar pode, se não casar é pecado, não tem jeito. Então você vê as pessoas discutindo com Meishu-sama, né? Mas Meishu-sama mostra claramente que ele entendia o ser humano. Eu entendo vocês, eu entendo que é difícil, mas a verdade é a verdade, não tem como mudar. E Meishu-sama falava muito assim, as pessoas me perguntam as coisas e eu respondo e eles não dão valor. Por quê? Os outros fundadores falavam, olha, eu rezei para Deus, e Deus me falou isso e falou aquilo, e todo mundo fala, Aí Meishu-sama fala, ninguém dá bola, porque ele falou, simplesmente, né? Mas ele falava, Deus habita o meu interior, Ele me utiliza livremente, a minha palavra, é a palavra de Deus, mas é difícil, ninguém me entende, né? Tem uma outra história também, que foram falar com Meishu-sama. Meishu-sama, né? O senhor precisa dar jeito nesses ministros do senhor, né? Ele, mas por quê? Porque tem gente falando aí que o senhor vai morrer daqui a 2 anos, né? E que se o pessoal não entrar na igreja messiânica e for salvo agora, vai todo mundo morrer no juízo final, né? O senhor tem que dar um jeito nesse pessoal, né? Aí ele falou assim, né? Olha, é o seguinte, né?
você começa a ter 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas entrando na fé, cada vez mais, né? Sempre vai aparecer um ou outro maluco, né? Não se preocupa com isso, né? Aí a pessoa, mas Meixo Sama, não pode fazer isso, não pode deixar falar isso, né, do senhor, né? Aí ele fala, gente, por favor, eu estou falando de construção do paraíso na terra. Se vocês ficarem brigando entre vocês assim, como é que vai fazer, né? Mas Meixo Sama, ele fala, não, assim eu vou ter que criar agora a polícia da Igreja Messiânica Mundial para ficar vigiando os ministros, né? E a pessoa ficava discutindo com ele, né? Nós vemos assim, então, vários assuntos. As pessoas discutindo, falando com Meixo Sama ria, brincava, mas Meixo Sama sempre falava a verdade do Supremo Deus. E falou sobre todos os assuntos. Tem uma história que eu ouvi lá no Japão, de um reverendo chamado Reverendo Ogawa. Vocês já viram a reminiscência de Meixo Sama, um ministro maluco que subia no teto da igreja para ministrar joelho nas bombas que caiu no bombardeio? Lembra disso, né? É maluco, não é verdade? Subir no telhado e ficar ministrando joelho na bomba que está caindo para não explodir. E a bomba caía em volta da casa e não explodia. Ele é o reverendo Ogawa. Esse reverendo é o mesmo reverendo daquele também que levava arroz para Meixo Sama. Na construção de Hakone, que Meixo Sama não comia para dar para os membros comerem, para construir, lembra disso? É ele, reverendo Ogawa. Esse reverendo sempre teve uma saúde muito debilitada. Meixo Sama ministrava jorei nele todo dia. Né? Quando ele vinha do interior, ele ficava uma semana recebendo jorei de Meixo Sama. Meixo Sama falava assim, você não pode morrer. Você é muito útil para mim. Imagina Meixo Sama falando isso para a gente, né? Meixo Sama falava, você não pode morrer. Quando ele deu palestra para mim, tinha 91 anos de idade. Forte, né? Falava alto, 91 anos. Ele que tinha saúde debilitada, né? E ele falou assim, um dia eu estava numa sala, esperando para receber jorei de Meixo Sama. Eu fiquei no canto e tinha uma pessoa recebendo jorei com ele, uma senhora. Essa senhora estava recebendo jorei, de repente essa senhora começou a tremer. Aí ele pensou, eu acho que é incorporação, né? E realmente era. Meixo Sama falou assim, é o Hayashi, não é? Aí o espírito falou, sim, sou eu. Hayashi era um reverendo, discípulo do reverendíssimo Shibui. Reverendíssimo Shibui foi o maior reverendo da nossa igreja, né? Era um discípulo dele, jovem, muito esforçado, ajudava muitas pessoas, salvava muitas pessoas. E era ele. E ele falou assim para Meixo Sama, eu não estou conseguindo enxergar nada. Meixo Sama, eu estou com muito frio. Aí, que o Meixo Sama falou assim, isso é porque você está no reino do fundo da raiz, lá no fundo do inferno. Aí Meixo Sama falou, mas você em vida se esforçou bastante. Eu vou te tirar daí, vou te colocar no plano intermediário. No momento que Meixo Sama acabou de falar isso, o espírito fez assim, Meixo Sama, eu voltei a enxergar. Meixo Sama está quente. Meixo Sama, muito obrigado. Eu vou receber jorei todos os dias a partir de agora. Por quê? Meixo Sama falou assim, né? Você está no reino do fundo da raiz pelo pecado de não ter recebido jorei. Por quê? Esse reverendo Hayashi, na verdade, ele chegava no culto, todo culto que tinha com o Meixo Sama, ele chegava no culto e falava assim, Meixo Sama olhava para ele e falava, Hayashi, vem cá, vou ministrar jorei em você. Aí ele falava para Meixo Sama, não, Meixo Sama, o senhor é muito ocupado, eu também trouxe muitas pessoas, não precisa não, e saía pela tangente, né?
Toda vez que o Meisama chamava ele para receber jorei, saía pela tangente. Aí nessa hora que ele incorporou, e o que aconteceu? Desculpa, não, o que aconteceu? Ele acabou morrendo muito cedo. O que aconteceu? Ele acabou morrendo muito cedo. Meisama sempre chamava ele para ministrar jorei, e ele não vinha. E ele morreu muito jovem. Não conseguiu dar continuidade ao trabalho dele. Com certeza, ele devia ter muitas coisas de outras vidas, né? Meixo Sama sabia disso. Ele precisava viver muito tempo para salvar muitas pessoas. Mas ele não recebia jorei de Meixo Sama e acabou morrendo muito cedo, antes da hora. Aí Meixo Sama falou para ele: você caiu no reino do fundo da raiz pelo pecado de não ter recebido jorei. Mas aí quando falou para ele assim: eu vou te tirar daí e colocar no mundo intermediário, no mesmo instante ele sentiu o calor, voltou a ver e falou para Meixo Sama, né? Meixo Sama, muito obrigado. A partir de hoje vou receber jorei todos os dias e vou dedicar cada vez mais na salvação das pessoas. Reverendo Ogawa, quando ouviu isso, falou: a partir de hoje vou receber jorei com Meisama todo dia, né? Não vou perder uma oportunidade, né? E ele falou: hoje eu com 91 anos de idade continuo recebendo jorei todo dia, ele falou, né? Mas eu gostaria que vocês percebessem outra coisa nessa experiência. Onde o reverendo Hayashi estava? No fundo de onde? Do inferno. Meixo Sama colocou ele aonde? No mundo intermediário. São no mínimo 60 camadas do mundo espiritual, não é? E ele fez isso em 1 segundo. Com uma palavra: eu vou te tirar daí e te colocar no mundo intermediário. Quem pode fazer isso? Quem pode perdoar a pessoa? Quem pode quebrar as regras do mundo espiritual? O próprio Supremo Deus, apenas Ele e mais ninguém. Nós precisamos compreender do fundo do nosso coração quem é Meixo Sama. A divindade que habitava Meixo Sama é o próprio Supremo Deus. E Ele veio à Terra. E nós somos pessoas diretamente ligadas a Ele. Meixo Sama, em vida, a igreja messiânica se tornou igreja em 47 até 54, né? Meixo Sama faleceu em 55, logo em fevereiro, no início. Em 7 anos, encaminhou 400 mil pessoas no Japão. 400 mil. Encaminhou quase 1% da população do Japão. Entende o que ele quis dizer quando ele falou: a nossa igreja é uma igreja totalmente diferente de todas as outras? Meixo Sama, em 7 anos, criou 3 solos sagrados. Já estava pensando no quarto. Já estava pensando nos solos lá fora do país já. Foi isso que ele quis dizer para a gente quando ele disse: eu não vou dizer para vocês quem eu sou. Vejam a minha obra, vejam os milagres e vocês mesmos compreendam quem eu sou. Porque apenas quem compreender quem eu sou poderá manifestar toda a força de salvação. Aí nós vamos começar a compreender realmente a missão da Igreja Messiânica Mundial e a força que a Igreja Messiânica Mundial tem. Vamos entender o que significa aquela frase: cultivar a fé que liga ao Messias Meixo Sama. Agora, eu queria continuar essa explicação vendo as palavras de uma outra pessoa
Kyosho-sama. Kyosho-sama é o representante de Meishu-sama na Terra. Não é só isso não, viu? Hoje eu também queria que todos aprendessem sobre Kyosho-sama. Kyosho-sama não é o neto de Meishu-sama. Kyosho-sama não é o líder espiritual apenas. Kyosho-sama é a própria vontade de Meishu-sama vivo. Meishu-sama em carne e osso e espírito está ali através de Kyosho. E isso não é força de expressão. É verdade. No Japão eu ouvi uma história, né, que poucas pessoas sabem. O filho mais velho de Meishu-sama casou-se com a filha mais velha do reverendíssimo Nakajima Isai. E o filho mais velho deles é o atual Kyosho. Quando ele nasceu, tinha uma dedicante. Ela tinha apenas 15 anos nessa época. E foi ela que contou essa história pra gente lá no Japão. Ela falou assim: logo que Kyosho-sama estava para nascer, eu fui chamada para dedicar. Fui apresentada para Meishu-sama, Meishu-sama me aprovou. E eu então comecei a dedicar, principalmente para ajudar no pós-parto, né? No resguardo do pós-parto. Quando nasceu Kyosho-sama, eu estava do lado. Eu vi que era um menino e fui incumbida, né, de dar essa notícia para o reverendo Nakajima. Fui lá e falei com o reverendo Nakajima: Sensei, nasceu o neto do senhor e é um menino. Reverendo Nakajima ligou para Meishu-sama. Meishu-sama, seu neto acabou de nascer. Ele é um menino. Aí Meishu-sama falou: ele será o 4º líder da Igreja Messiânica Mundial. Nesse momento, reverendo Nakajima colocou o telefone e saiu gritando dentro de casa: Banzai! Banzai, né? Viva! 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 E ficou 10 minutos gritando dentro de casa: Viva! 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 Meu neto vai ser o herdeiro de Meishu-sama. Né? Desde esse tempo, Meishu-sama já tinha falado a respeito dele. Ele não foi escolhido pelas pessoas, foi escolhido pelo Supremo Deus. Não é só isso, né? Ele é a própria manifestação de Meishu-sama. Todo Kyosho é. Meishu-sama outorgou a Nidai-sama, o 2º Kyosho. Na época, ninguém entendeu. Ninguém aceitou. Imagina só, 300 mil membros reverendíssimos que seguiam orientação direto de Meishu-sama ali na difusão. De repente, a esposa de Meishu-sama nunca fez difusão na vida. Vai assumir a igreja? Não. Ninguém quis aceitar. Em 2 anos, a igreja diminuiu de 300 mil membros para 40 mil. Em 2 anos. Mas esses 40 mil aceitaram Nidai-sama como Kyosho, como representante de Meishu-sama. E em apenas 4 anos, né, de 57 a 61, em 4 anos, a nossa igreja chegou novamente a 205 mil membros. Mesmo na época da terceira líder, que ela era muito jovem, foi realmente uma época muito difícil, né? Que as pessoas não sabiam se queriam que ela fosse um símbolo ou fosse realmente líder. Uma época muito difícil para Meishu-sama, né? Para Kyosho-sama. Mesmo nessa época, a igreja no Japão chegou até 82 com 830 mil membros.
toda vez que nós estávamos ligados com o Kyosho-sama, a nossa igreja cresceu de acordo com a missão dela. Né? Hoje, novamente, nós estamos tendo a permissão de nos ligar a Kyosho-sama. Eu tive uma experiência lá no Japão. Eu era responsável de Jorei Center lá. Fui responsável de Jorei Center durante 4 anos. Uma membro minha sonhou com o Meishu-sama. Sonhou que estava falando com o Meishu-sama. Aí olhou para o Meishu-sama e falou: Meishu-sama, deixa eu te abraçar. Aí Meishu-sama olhou para ela e falou: não, né? Ah, Meishu-sama, por favor, eu quero te abraçar. Não, eu vou dar um abraço em você, mas não aqui, aí na terra. Aí ela não entendeu nada, né? Aí terminou o sonho, foi. No outro dia veio falar comigo: ministro, eu sonhei com o Meishu-sama, ele falou que ia me abraçar. Como é que vai ser isso, né? Eu falei: não sei, né? Não sei, vamos ver. O que vai acontecer, né? Sonho é sonho, né? Vai saber que é real ou não, né? Aí aconteceu de um culto especial. Nesse culto especial, ela estava lá. Acabou o culto, ela ficou lá esperando, né? Que estava o reverendíssimo Watanabe, estava Kyosho-sama. Aí está passando o reverendíssimo Watanabe junto com Kyosho-sama. E sempre acontece isso. Fica todo mundo ali apertando a mão, né? Ele passa toda vez. Nesse dia aconteceu uma coisa que nunca aconteceu antes. Quando chegou na frente dela, o reverendíssimo olhou para ela e falou: vem cá. Aí falou assim: Kyosho-sama, no Brasil a gente cumprimenta assim, ó. E abraçou ela. Aí Kyosho-sama veio e abraçou-la. Recebeu o abraço de Meishu-sama, né? Vocês estão entendendo, então? Meishu-sama está vivo através de Kyosho. A palavra dele é a palavra de Deus Supremo hoje, aqui. O que ele deseja que a gente saiba hoje. Ele já falou tudo o que a gente precisava saber nos ensinamentos dele. Mas, de tudo isso que ele escreveu, é muita coisa. O que a gente vai prestar mais atenção agora? É isso que Kyosho-sama está falando para a gente. Kyosho-sama está trazendo como a vontade viva de Meishu-sama o que hoje nós devemos saber como seus filhos, como filhos do Supremo Deus. Então, vamos estudar Kyosho-sama? Vamos estudar então agora? Não? Sim? Eu não ouvi direito. Sim? Ah, então tá bom, vamos lá, né? Agora eu vou ler parágrafo por parágrafo e vamos ver o que Kyosho-sama está falando pra gente. O único e supremo Deus, que vive por toda a eternidade, preparou partículas de seu próprio espírito para dar vida a seus filhos. Ou seja, representantes que herdem a sua obra de criação. Dizendo de outra forma, penso que a consciência original, ou seja, o propósito do Supremo Deus de dar vida a seus filhos, está presente em todas as coisas. Por isso, nós, que somos as partículas do Espírito do Supremo Deus, fomos previamente preparados do mundo divino para servir a sua obra, fundidos com a consciência original e feitos nascer na terra, cada um dotado de sua própria autoconsciência. O que ele está falando aqui? Nós somos filhos de Deus. Nós somos parte do Espírito dele. Deus é luz. Nós somos luz. Deus é eterno. Nós somos eternos. Deus é criador, nós somos criadores também. Afinal, filho de peixe, peixinho é. Não é que fala assim, né? Filho de peixe, peixinho é. Nós somos filhos de Deus, nós somos criadores também. É por isso que a gente até fala no Brasil, né? Para ser um ser humano realizado, tem que ter escrito um livro,
né, feito um filho, plantado uma árvore. Ele não fala isso. O que tudo isso tem em comum? Criação, não é verdade? Por que o ser humano é feliz quando cria as coisas? Porque nós somos filhos do Supremo Deus. Nós somos iguaizinhos a Ele. Nós somos criadores também. Nós somos filhos, nós somos iguaizinhos, à imagem e semelhança dEle. Nascemos no paraíso e viemos do paraíso para essa terra, para criar aqui também um paraíso. Porque o paraíso de lá, quando a gente nasceu, já estava pronto. Não é isso? Nós somos preparados no paraíso, o paraíso que Deus criou. Mas aí a gente deve ter falado, poxa Deus, né? Tá tudo muito bonito, mas está tudo pronto já. Eu também quero construir o paraíso. E a gente veio para cá, para a terra, criar o nosso paraíso. Nós somos filhos de Deus, somos luz também. Para criar o paraíso nesse mundo, ganhamos um corpo e uma autoconsciência, que são ferramentas para a gente trabalhar nesse mundo. Então quem somos nós? Filhos de Deus, partes do Espírito dele. Fomos preparados no mundo divino, no mundo celestial. E temos uma autoconsciência, um personagem, né? Meu nome é Alexandre? Não. Alexandre é o nome do meu personagem, da minha autoconsciência. Eu, como filho de Deus, ganhei esse personagem Alexandre para trabalhar nesse mundo, para construir o paraíso aqui. Mas eu sou filho de Deus. Alexandre é uma parte de mim. É uma parte para expressar Deus aqui na terra. Eu sou filho de Deus. Alexandre é um personagem. Já fui Maria, já fui João, agora sou Alexandre. Eu sou eterno, lembram-se? Filho de Deus, eterno. Vou nascer aqui várias e várias vezes para poder aprender como melhor construir o paraíso na terra. É isso que ele está dizendo. Nós somos filhos de Deus. Nascemos aqui com uma consciência para construir o paraíso na terra. Quando a gente entra no solo sagrado, a gente fala, né? Ah, vou no solo sagrado recarregar a bateria, não fala isso? Né? Sente como tivesse recarregado a bateria, não é? Não é isso que acontece, não. Vou explicar para vocês. Que o Sama falou para a gente, olha, que nós fomos criados aonde? No paraíso, não é? O que é o solo sagrado? Não é um protótipo do paraíso? Não é uma réplica do paraíso que tem no mundo divino? Então, se a gente nasceu no paraíso e a gente chega na réplica do paraíso, o que pensa? Cheguei na minha terra natal. Não é verdade? E o que acontece? Fica feliz da vida, né? Ah, tô de volta na minha terra natal, que saudade! E a alma, nesse momento, se alegra. A alegria da alma é a luz. E a luz ilumina a nossa autoconsciência. E o Alexandre sente como se tivesse recarregado a bateria dele. O solo sagrado, então, é um lugar onde a gente vai e se alegra, porque lembra da terra natal. Mas não é só isso também, não. Lembra do porquê que a gente veio na terra. Lembra do nosso sonho, da nossa missão. Nós viemos para a terra para construir o paraíso. A gente olha e vê, olha o paraíso aqui, é verdade, foi para isso que eu vim na terra. Para fazer isso aqui na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha comunidade, no Jorei Center. Então, o solo sagrado é um lugar onde a gente vai para relembrar o compromisso, a nossa missão, o nosso sonho, matar a saudade da terra natal. Aí sente como se tivesse recarregado a bateria. Mas não é recarregar a bateria, é a gente mesmo que está feliz. Então ele fala, de acordo com isso,
entendo que o nome que recebem essas partículas divinas seja Messias. Eu acho que a primeira vez que todo mundo leu isso falou, que história é essa? Como é que é? A partícula divina, mas agora não é mais, agora é Messias, né? Mas calma aí, vamos lembrar. Messias é quem? Supremo Deus. O que é partícula divina? Um pedacinho de quem? Do Supremo Deus. Então a partícula divina também é o Messias, não é? Ora, não tem nada de complicado, né? Vamos continuar. Compreendo que, mesmo que o número dessas partículas divinas seja incalculável, no eterno e ilimitado mundo divino, isto é, junto ao Supremo Deus, elas sejam uma só unidade. Tenho a impressão de que isto se assemelha ao fato de que, qualquer que seja o copo com que apanhemos a água do mar, seu conteúdo será sempre a água do mar. Além de ter nascido na terra como filhos de seres humanos, assim como todos nós, Meixo Sama também concretizou o propósito do Supremo Deus de nascer de novo como seu filho. Por isso eu creio em Meixo Sama como o verdadeiro filho do Supremo Deus, como seu verdadeiro representante, e o chamo de Messias. Então aqui ele está falando, né? A partícula divina é parte do Espírito do Supremo Deus. Mas como a água do mar, por mais que você pegue ela num copo ou num balde, não importa, é sempre água do mar. Ou seja, a nossa essência é divina. Se Deus é eterno, eu sou eterno. Se Deus é luz, eu sou luz. Deus é a luz que ilumina o mundo. Eu, em essência, sou a luz que ilumina o mundo. É verdade. Eu sou a luz que ilumina o mundo. A mim, Deus deu toda a permissão para trabalhar nesse mundo e fazer dele um paraíso. Né? Ele falou aqui que nós nascemos como seres humanos. Mas Meixo Sama, além de ter nascido como ser humano, renasceu como filho de Deus. Se a gente vê lá no início, né? Ele fala assim, que o propósito, né? O propósito do Supremo Deus de dar vida a seus filhos está presente em todas as coisas. Ou seja, tudo que existe nesse mundo, tudo, o corpo que você tem, esse corpo é criado, né? A sua consciência é criada também, uma autoconsciência. A natureza, o planeta, o sol, a lua, o universo, tudo o que existe, que foi criado nesse universo, tem o mesmo propósito do Supremo Deus. O mesmo, está impregnado em tudo isso. A vontade de Deus, que a gente renasça como seu filho. Que a gente, Ele quer dar luz a filhos dele, através de tudo isso. Então tudo que existe nesse mundo vai nos ajudar a ser filhos de Deus. A consciência que nós temos, essa consciência e esse corpo, ajudam a gente a estar a alma que somos nós. Ajuda a gente a construir o paraíso na terra. Meixo Sama, então, nós vamos ver agora. Ele é o nosso modelo. Creio que podemos afirmar que Meixo Sama, como Messias, traz dentro de si o caráter divino do Supremo Deus, justamente porque ele nasceu de novo como seu filho, ao perceber e tornar-se convicto de que a partícula divina que habitava seu interior não era sua, mas sim do Supremo Deus. Olha só o que ele está falando aqui. Aquela bola de luz que habitava Meixo Sama era, na verdade, a partícula divina dele. Meixo Sama colocou a consciência dele, o Gá dele, o Alexandre no meu caso, no caso de Meixo Sama, o Mokichi Okada. Ele colocou essa autoconsciência subordinada à partícula divina. Ele falou, utilize-me de acordo com a sua vontade. Por isso ele falava, eu me sinto
uma marionete nas mãos de Deus. Na verdade, Meixo Sama, como todos nós, possui a partícula divina. Só que ele, antes de qualquer pessoa, percebeu. Essa partícula divina é o próprio Supremo Deus, né? Então, o que ele fez? Ele subordinou o Gá dele a essa partícula divina. Foi isso que ele fez, para poder renascer, né? Para poder renascer como filho de Deus. Olha só. Por isso, preciso compreender, por pouco que seja, o estado de espírito de Meixo Sama quando ele se referia a seu trabalho dizendo: não dá para pensar que seja obra humana. Por quê? Quando ele se coloca, quando o ser humano coloca a sua consciência, o seu Gá, à disposição da alma, quando a gente faz isso, quando a gente coloca o nosso Gá à disposição da nossa alma, a nossa vida se torna um constante milagre. Todos nós já percebemos que quando a gente bota a nossa opinião de lado, né? O ministro falou, vai, recebe jurei todo dia, faz limpeza, ele dá uma missão para a gente faz ela, acontece um monte de milagre, não? Já percebeu isso? Quando a gente ouve a orientação do ministro e faz o que ele pediu, acontece um monte de milagre, não é? É porque naquele momento, por um momento, a gente deixou de lado o nosso lugar e se subordinou à vontade do Supremo Deus, e aí acontece milagre. Só que aí depois que acontece milagre, a gente para de ouvir, né? Para e volta a fazer aquilo que a gente fazia antes. E volta a ter problema de novo, não é? Mas Meixo Sama, não, ele conseguiu realmente, porque essa era a missão especial dele, ele conseguiu se subordinar por completo à alma que ele tinha. E o que aconteceu? A vida dele era um constante milagre. E ele falava, não dá para pensar que seja obra humana. E como ele se subordinou, e essa alma então começou a tratar ele, né, cuidar dele como se ele fosse uma marionete, chegando uma hora ele se sentia em estado de completa união com Deus, ele falou, sou homem e não sou homem, sou Deus e não sou Deus, fico a refletir sobre a mim mesmo. Se Meixo Sama é o nosso modelo, um dia todo mundo que está aqui também vai falar essa frase. Porque vai perceber que a partícula divina é você. Que a consciência, que a autoconsciência chamada, né, o seu nome, no meu caso Alexandre, é o seu eu mais externo, é parte de você. Então você vai falar, sou Deus ou não sou Deus? Sou homem ou não sou homem, né? Fico a refletir sobre a mim mesmo. Nós vamos passar por isso também. Quando nós entendermos a nossa verdadeira essência. Que o Osama falou isso numa outra palestra. Ele falou assim, se Deus perguntar para você, quem é você? Você falar, eu sou fulano de tal? Ele vai falar, eu não te conheço. Por quê? Você já foi João, já foi Maria, já foi Alexandre, já foi um monte de gente. Como é que eu vou saber quem é você? Né? Esse eu exterior não é o seu verdadeiro eu. Quem é você? Aí você fala, eu sou uma alma ligada ao Messias Meixo Sama. Ele fala, agora sim, eu te conheço, você é meu filho. Né? Eu lembro de você. Eu te escolhi lá no mundo divino, entre muitas outras pessoas, porque você era importante para mim aí na terra, com todas as suas qualidades e todos os seus defeitos. Eu escolhi você. Você é meu filho e é importante para mim do jeito que você é. Não é isso que o Osama ensinou para a gente? Está falando aqui de novo. Eu compreendo que o nome Messias, originalmente, não é uma denominação humana, atribuída com base nas suas atividades terrenas, mas como uma denominação divina, que pertence ao Supremo Deus. Ou seja, ele não é o Messias porque ele salva a humanidade. Ele não é o Messias porque
né, constrói o paraíso na terra. Não é por isso. Ele é Messias porque ele é o próprio Supremo Deus, personificado. Por isso que não é algo atribuído às atividades terrenas dele, não é uma denominação, não é um nome que depende do que ele fez, mas é um nome que pertence a Deus. É uma hierarquia do mundo divino. É o próprio Supremo Deus. Como a atuação do Messias envolve a construção do paraíso terrestre e a salvação da humanidade, podemos considerá-lo também como Salvador, no sentido de Salvador do mundo. Por ser filho do Supremo Deus, herdeiro e representante de sua obra, será que o Salvador, ou seja, o Messias, não pode manifestar todo o absoluto poder, força e sabedoria do Supremo Deus, como Meixo Sama nos ensinou? Meixo Sama, então, recebeu do Supremo Deus a sua sabedoria e recebeu a sua força e o seu poder absoluto. Não é isso que está falando? Ou seja, Meixo Sama conhecia a verdade em sua totalidade e se esforçou de todas as maneiras possíveis para explicar para a gente. Também possuía o poder absoluto para comprovar para todos nós a verdade. Em japonês, milagre, graça que nós recebemos através das atividades da igreja, nós chamamos de Akashi. Akashi significa comprovação. Comprovação do quê? Comprovação de que Meixo Sama era o Supremo Deus e nos trouxe toda a verdade. E que quando a gente age de acordo com a verdade, nós recebemos a alegria, a felicidade, como construtor do paraíso na terra. Nós somos construtores do paraíso na terra. Isso que é a verdade, parte da verdade que Meixo Sama veio nos ensinar. Meixo Sama está nos ensinando, como Supremo Deus, vocês são meus filhos, vocês são representantes da minha vontade. E a minha vontade é que a terra seja um paraíso muito mais lindo do que é o paraíso no mundo divino. Vocês são meus filhos, representantes da minha vontade. Vocês estão nesse mundo, mas parece que está com amnésia, né? Tem uma música de Raul Seixas que fala assim, né? Deus falando, eu criei vocês a minha imagem e semelhança, e vocês estão aí embaixo acabando com a minha reputação, né? Eu vi uma música de Raul Seixas assim, muito engraçado, né? Mas não é isso não, né? Meixo Sama falou, vocês são meus filhos, só que nasceram como seres humanos. Precisam entender que em essência são meus filhos, e precisam renascer como meus filhos, ao subordinar esse Gá que nós temos, essa autoconsciência, a alma que é a essência de vocês. Façam isso e vocês vão renascer, vão conseguir sentir do fundo do coração que são meus filhos e sua vida vai ser um eterno milagre. Isso é que Meixo Sama está ensinando para a gente. Nós somos filhos dele para construir o paraíso na terra. Se você é um escultor e vai construir, vai criar esculturas, como é que você treina? Não pega uma pedra e fica lá esculpindo? Não é verdade? Se você não esculpir, vai ser um bom escultor um dia? Não, não é? Você pede para trazer pedra para você esculpir, não é? Se ninguém trazer, você vai ficar ali reclamando, ou você vai buscar atrás uma pedra para você esculpir, não é verdade? Existe um escultor que reclama de fazer escultura? Não, né? É isso que ele quer manifestar toda a criatividade dele ali. Para você ficar bom em matemática, tem que resolver problema de matemática, não é? Se não resolver problema, não fica bom, não é? Tem que treinar, não tem? Então eu pergunto, se nós somos representantes de Deus para construir o paraíso na terra, como é que Deus treina a gente para ser bom construtor de paraíso?
Adianta ele dar um paraíso para você pronto e fala, constrói paraíso em cima disso? Não, né? O que ele tem que fazer? Manda um inferninho para você, né? Toma um inferninho. Aí você pega o inferninho e transforma ele em paraíso. Não é assim que treina? Se você é construtor do paraíso, não é assim que vira construtor? Não pega inferninho e transforma ele em paraíso? Você só precisa das ferramentas, não é? Mas se você não transformar inferninho em paraíso, nunca vai ser bom construtor do paraíso. Mas quando Deus manda um inferninho para a gente fica bravo. Pô, mais um inferninho para a minha vida, né? E reclama. Porque é filho de Deus com amnésia, né? Não sabe por que está aqui. É igual o escultor que trazem pedra para ele e ele fala, pô, para que pedra? Leva essa pedra para lá, né? Mas foi você que pediu para trazer, eu não, sai daqui, né? Está com amnésia, né? Imagina jogador de futebol. O sonho dele era ser jogador de futebol. Está na Copa do Mundo, na final, no meio do campo e tem amnésia na hora, né? Aí ele pede para sair, né? Não, eu vou embora, né? Não, o técnico fala, não, vai lá, corre atrás da bola, chuta no gol. Ele fala, eu, hein, ficar correndo atrás de bola, chutar no gol? Que história é essa? Deixa eu ir embora daqui, né? Imagina só, é o sonho dele, mas está com amnésia, então não tem jeito, né? Mas se ele lembrar quem ele é, ele vai falar, meu Deus, onde eu estou na final da Copa do Mundo, meu sonho, eu quero fazer gol. Ele vai sair correndo, nem precisa falar para ele. Ele vai sair correndo atrás. Se não conseguir, ele vai falar com o técnico. Técnico, o que eu preciso fazer para fazer gol, né? É igual a gente. Como a gente está com amnésia, é o ministro que fica correndo atrás da gente, né? Oh, vem cá, tem que construir paraíso. Olha, tem que ministrar orei, tem que fazer assim. E você fala, eu, hein, dá licença, tem mais coisa para fazer, né? Está com amnésia. Aí, quando lembra que é filho de Deus, corre atrás do ministro. Ministro, não dá, eu preciso construir o paraíso. É meu sonho, né? Aí corre atrás do ministro. Se a gente não corre dele, é porque ainda está com amnésia, né? Só que tem um problema, pessoal, essa amnésia. É igual caneta, sabe? Pensa numa caneta. Caneta foi criada, né? Para quê? Para escrever. Não é obrigação dela escrever, não é? É missão dela escrever, não é verdade? Se a caneta não se escrever com ela, não tem problema, não é verdade? A missão da caneta é escrever. Não é obrigação da caneta escrever, é missão. Se eu utilizar ela para escrever, tudo bem, não é? Mas se eu pegar a caneta e fazer ela de baqueta, né? Para tocar tambor, né? Pá, 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 começar a bater. O que acontece? Vai quebrar, vai sujar, vai estragar, não é verdade? Se você usar a caneta de acordo com a missão que foi dada a ela, não tem problema nenhum. Tudo maravilha, vai escrever bonito, né? Mas se você utilizar para uma coisa que não é para ser, vai estragar, não é? A mesma coisa o ser humano. O corpo dele e a consciência dele foi criada por Deus para manifestar o paraíso na terra. Essa é a missão dele. É para isso que existe. Para a gente construir o paraíso na terra. Não é obrigação, é missão. É para isso que existe. Se usa para isso, tudo bem. Se não usa para isso, tudo mal, né? Começa a quebrar, começa a sujar, as doença, pobreza, conflito, vários problemas na nossa vida, né? Então, para a gente ser feliz, precisamos entender quem nós somos. É isso que Deus está falando para a gente através de Meishu-sama, através de Kyosho-sama. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Nossa missão é construir paraíso. Se utilizar assim, então vai bem. Se não, não dá certo. Então não adianta falar mal do inferninho que aparece, né? Veio o inferninho, opa, mais um inferninho para mim. Que maravilha, vou fazer paraíso disso agora, né? Veio uma gripe e você pensa, inferninho, como é que eu passo por ela? Opa, vamos lá, né? No manual do fabricante, no manual do construtor do paraíso está lá. Gripe é limpeza. Jorei também limpa. Recebe jorei, limpa mais rápido, gripe fica melhor mais rápido, né? Eminência jorei. Rapidinho, deixou de ser inferninho, né? Virou paraíso. Seu corpo ficou bonitinho, limpinho, não é verdade? Tudo que Deus manda para você, se você entender quem você é, vai ver.
não é sofrimento, é treinamento. A gente sofre por não cumprir nossa missão de ser humano, de filho de Deus, de construtor do paraíso. Se hoje não entende, é porque nós somos a soma de milhares de antepassados e eles não sabem da verdade. Vamos ver a nossa conclusão, né? A divindade que habitava o corpo de Meixo Sama é o próprio Supremo Deus, personificado como Messias. Portanto, possui o poder absoluto e a sabedoria do Supremo Deus, com a missão de salvar a humanidade e construir o paraíso terrestre. Tá ok isso? Quem é Meixo Sama então? Quem? Supremo Deus, personificado como o Messias. Exatamente. Ele nos deixou a verdade, os modelos e as ferramentas para concretizar essa verdade, e o perdão, que é a permissão para trabalhar na sua obra. Olha só. Imagina a época do dilúvio, tá? Vamos lá, imagina a época do dilúvio. Né? O dilúvio vai vir. Se a humanidade não for avisada, vai todo mundo morrer afogado. Aí então veio Deus. Deus chegou e falou: ó, pessoal, vai vir um dilúvio. Para se salvar, precisa fazer barco. Está aqui já o manual de fazer barco. O que é isso? A verdade. Ele veio e informou, né? É isso que vai acontecer, é assim que a gente precisa fazer, né? Aí o pessoal falou para ele: poxa Deus, caramba, vai vir um dilúvio, precisa fazer barco. Mas eu nunca fiz barco na minha vida, nem tenho as ferramentas para isso, né? Ah, não se preocupa, tá aqui, ó, ferramenta, jorei, alimentação natural, belo, né? Tô aqui todas as ferramentas. Mas, ferramenta, mas eu nunca fiz, nem sei como é que é. Vem cá, vou construir junto com você, vamos lá. Solo sagrado, né? Protótipo do paraíso terrestre, modelo. Então Deus fez e veio e trouxe a verdade. Deus trouxe também o modelo. Deus trouxe também as ferramentas. Só que aí teve um que falou assim: calma aí Deus. Mas está faltando uma coisa. O que foi? Tem um monte de gente que está preso. Está tudo preso lá no presídio. Porque fez coisa errada. E agora? Vai morrer todo mundo afogado? Não tem chance. Não, claro que não. Eu trouxe o perdão. Todos eles estão livres da cadeia. Porém, não adianta sair e ficar passeando. Tem que construir barco, senão vai morrer afogado do mesmo jeito. Perdão não é salvação. Perdão é uma chance para o ser humano trabalhar para Deus, fazer barco e ser salvo. Se não fazer barco, não adianta. Precisa se salvar e para isso precisa trabalhar. O segredo da prática do Sonen está aqui. A prática do Sonen é para a gente avisar nossos antepassados que eles já foram perdoados. Lembrem-se, nosso corpo e nossa consciência é a síntese de milhares de antepassados. Nós somos a alma, mas nós temos um corpo e uma consciência, que são síntese de milhares de antepassados. O que acontece então? Através dessa consciência, desse corpo, nós podemos nos comunicar com nossos antepassados o tempo todo. Porque eles estão ligados a nós através disso, né? Eles estão ligados conosco. O que significa isso? Significa o seguinte, que, por exemplo, né? Quando você pensa assim: poxa, hoje eu estou com uma dor de cabeça danada, né? Mas o seu corpo e a sua consciência é a síntese dos antepassados. Imagina todo esse auditório aqui lá no mundo espiritual. Vocês são meus antepassados. Eu sou eu. Minha consciência é minha consciência. Mas a minha consciência está ligada com todos vocês. Vocês são todo mundo ligado comigo.
Quando eu penso aqui na terra, que dor de cabeça, vocês ouvem lá no mundo espiritual, ele está com dor de cabeça. E o que vocês pensam então? Metade de vocês pensa assim, ei, eu já tive dor de cabeça também, é ruim esse negócio, viu? A outra metade pensa, eu também estou agora, ainda estou com dor de cabeça até hoje, isso é ruim. O que acontece nesse momento? Vocês se ligam comigo. Naquele instante, o que eu sinto, se vocês também já sentiram isso alguma vez na vida de vocês, na terra, ou se vocês ainda no mundo espiritual sentem isso, nesse exato momento nós nos ligamos, instantaneamente. E aí é chance. Abriu-se uma janela no mundo espiritual para que eu converse com cada um deles naquele exato momento. É o momento que a eternidade para. E nesse momento eu tenho abertura para falar com todas aquelas pessoas que se ligaram comigo através do meu sofrimento. Olha só, é uma grande chance de se comunicar com seus antepassados. E todos eles estão no mundo espiritual. A maioria deles está preso ainda, está preso na cadeia do sofrimento. Está lá preso. Eu fui muito ruim na última vida. Eu fiz um monte de coisa. Eu preciso sofrer para pagar meus pecados. Só que Deus falou assim, meu querido, eu não quero que ninguém fique sofrendo para pagar seus pecados. Você é meu filho. O pai não quer que o filho sofra. Ele quer que o filho entenda, aprenda. E então faça coisas boas que compensem o erro dele. Não quer que ninguém sofra para pagar nada. Só que eles estão lá no mundo espiritual pensando, não, eu fui ruim, eu fui um pecador, né? Eu preciso sofrer. Então nesse exato momento você entra em ligação com ele e fala, meu querido antepassado, eu tenho uma boa notícia para você. Você foi perdoado pelo Supremo Deus. Você não precisa ficar sofrendo aí para pagar seus pecados, não. Você agora vai ter uma nova chance. Uma chance de pagar por tudo que você fez, fazendo o bem, construindo barco, para muita gente ser salva. Venha comigo, pegue na minha mão, vamos trabalhar junto com o Messias. Isso é a prática do Sonen. Lá no Japão aconteceu uma experiência muito interessante a esse respeito. Uma senhora tinha uma filha de 7, ela era jovem ainda, né? Uns 34 anos, tinha uma filhinha de 7 anos, né? Não, tinha 9 anos a menina. E ela começou a ter crises de epilepsia. Ela tinha convulsões, mais ou menos às 4 horas da manhã, e ficava 15 minutos tendo convulsões. Depois começava a ter convulsões durante o dia também. Aí eu falei para ela, olha, sua filha antes de nascer, fez um compromisso com os antepassados dela. Escutem bem isso, hein? Jesus nos trouxe um método de salvação chamado redenção. Ele não redimiu nossos pecados? Sim, ele trouxe uma salvação chamada redenção. O que é isso? Eu morri na cruz para salvar todos vocês. No mundo espiritual, então, todo mundo conhece essa salvação. Então, antes de nascer, nós nos comprometemos no mundo espiritual a salvar nossos entes queridos através do sofrimento. Então você pensa assim, né? Lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, mamãe, eu sei que você está aí no fundo do inferno, né? Sofrendo. Então, eu, quando nascer, vou ter uma pneumonia para salvar a senhora. Eu vou bater o carro para salvar meu tio. Eu vou sofrer com tal coisa para salvar fulano. A gente faz uma listinha no mundo espiritual de sofrimentos na terra, para que esse sofrimento sirva de redenção daqueles que estão no inferno. Isso é verdade. É verdade. Nós fazemos essa listinha. Só que quando a gente nasce,
Tan, 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 tan. Esquecemos tudo. Aí, o que acontece? Fica com raiva do sofrimento. Aí eu falei para ela, sua filha, antes de nascer, escolheu essa purificação para salvar antepassados. Ajuda sua filha. A prática do Sonen é para ajudar ela. Você vai, através da prática do Sonen, ensinar seus antepassados que eles não precisam ficar sofrendo para ser salvo. Basta trabalhar. Aí ela falava para mim assim, ministro, mas quando eu vejo o sofrimento da minha filha na minha frente, eu não consigo fazer a prática do Sonen. É muito difícil para mim, eu vejo ela sofrendo, não dá. Eu quero que o sofrimento dela desapareça logo. Eu não consigo ficar pensando em salvação de ter passado coisa nenhuma, né? Eu falei, tá bom então, tudo bem, né? Fazer o quê, né? Passou uma semana e ela ficava rezando todo dia. Meixo Sama, eu não aguento mais esse sofrimento da minha filha, me ajuda, por favor. Certo dia, o que aconteceu? Ela viu, estava de noite, tudo desligado na casa dela, ela deitada já, bolas de luz começaram a entrar pela janela, pelas portas, e chegaram no quarto dela e o quarto dela ficou todo iluminado. Nessa hora ela ouviu uma voz que falava assim, sua filha escolheu esse sofrimento antes de nascer, por isso ela não está sofrendo, ela está cumprindo a missão, e quando terminar de cumprir essa missão, ela não sofrerá mais, não se preocupe. E foram embora. Antepassados de luz vieram dar notícia para ela, né? Aí ela veio falar comigo, ministro, meus antepassados de luz vieram falar comigo, né? Falaram isso, né? Eu falei, né? O ministro fala a mesma coisa e você não acredita, né? Aí vem antepassado, você acredita. Fazer o quê? A vida de ministro é ingrata, né? Mas tá bom. Você entendeu, então? Eu entendi. E agora, o que você vai fazer? Quer continuar sofrendo para salvar seus antepassados ou quer outro meio? Eu quero outro meio. Então tá, vamos para sua casa. Cheguei na casa dela, era meia-noite. Vou te ensinar a fazer a prática do Sonen. Quando a sua filha começar a ter convulsão, você tem que entender o seguinte. É o antepassado que estava no fundo do inferno, de repente abriram a porta da cadeia, ele nem sabia o que estava acontecendo. Abriram a porta da cadeia, arrastaram ele, jogaram ele lá para o descendente. Ele chega apavorado, né, no descendente lá, sem saber o que está acontecendo. Aí é a crise, né? Aí ele está lá na crise assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Aí você olha para sua filha e grita, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E fica um, e outro, e um, e outro, né? E é aquele pandemônio, né? Rapaz, né? Então, calma. Aconteceu, pega na mão da filha e fala, muito obrigado, meu antepassado, por você estar aqui. Aí ele já vai ficar mais calmo, né? Você está aqui porque você foi perdoado pelo Messias Meixo Sama. Você está tendo a chance agora de ganhar uma vida nova. Eu vou te encaminhar para o Messias Meixo Sama que te perdoou, para você ser purificado e salvo e ganhar vida nova, trabalhando com Ele. Aí você encaminha. Entendeu? Entendi, agora faz então. Aí ela fazia, né? E ficava repetindo, da meia-noite às 4 horas da manhã, repetindo a mesma prática do Sonen. Quando deu 4 horas da manhã, a filhinha teve a convulsão, né? E ela olhava para a menina e, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu falei, meu Deus, 4 horas de ensaio, né? Não adianta, né? Falei, pega na mão dela. Aí ela foi, pegou na mão da filha, né? Muito obrigado, meu antepassado, por você estar se manifestando. Parou instantaneamente a convulsão. A convulsão que durava 15 minutos parou instantaneamente. E ela, ministro, ela ficou boa, coisa nenhuma. O antepassado é que se acalmou, né? Tem que encaminhar, vai e continua, né? Aí ela, é verdade, meu antepassado, muito obrigado por você estar aqui, você foi perdoado por Meixo Sama, né? Fez a prática do Sonen,
E a filha repetiu junto com ela a prática do sonem e pronto. A partir desse dia, nenhuma convulsão durava mais do que 10 segundos. Em 6 meses ela estava curada. Entenderam o que é a prática do sonem? Teve um ministro lá na África que também teve epilepsia quando era criança. Ficou revoltado com a epilepsia dele. Mas conjurei e ficou curado. Quando foi para a África, o antepassado manifestou na filha dele e falava: eu vim matar sua filha. Por que você está querendo matar minha filha? Porque você fez o compromisso comigo que ia me salvar através da epilepsia. E você se revoltou e me jogou no fundo do inferno. Eu não te perdoo por causa disso. E aí, ele fez a prática do sono com esse antepassado foi salvo. Eu não estou falando o que eu penso, eu estou falando o que aconteceu. Nós, antes de nascermos, fazemos compromisso no mundo espiritual de vários sofrimentos, como redenção dos nossos antepassados que estão sofrendo. Meishu Sama veio trazer a nova salvação, veio trazer o perdão e a salvação através do trabalho. Só Ele pode perdoar, porque Ele é o Supremo Deus. Como Ele tirou o Hayashi do fundo do inferno e colocou no mundo intermediário, Ele pode perdoar nossos antepassados. Só nós que não aceitamos. E nós não aceitamos porque nossos antepassados também não conseguem aceitar. Por isso que a prática do sonem é importante, para falar para eles: já estamos na era do dia. Acabou a era do sofrimento para a redenção. Agora nós trabalhamos para o Messias. E é assim que a gente vai ser salvo. O sofrimento não é sofrimento, é aprimoramento como representante de Deus para construir paraíso, né? Isso sempre vai existir. Inferninhos para que a gente trabalhe. Mas sofrimento de redenção, isso precisa se transformar na salvação que Meishu Sama está trazendo. Nossos antepassados sofreram muito tempo através da redenção, para que hoje nós estivéssemos aqui tendo a permissão de encontrar com o Supremo Deus através de Meishu Sama. Por isso que Jesus Cristo falou: eu sou o caminho. Porque Ele sofreu na cruz para que a gente estivesse aqui. Ele está falando: seus antepassados também sofreram para redimir seus pecados, para hoje vocês poderem estar encontrando com o Messias, o Supremo Deus na terra. Então tenham gratidão pelos seus antepassados e por Meishu Sama, o Messias, o Supremo Deus. E eu quero que todos vocês, a partir de hoje, sintam orgulho de trabalhar para o Messias, que veio à terra trazer a salvação. Espero que eu possa ter clareado um pouco a divindade de Meishu Sama para todos vocês. Que vocês possam realmente entender do fundo do coração quem é Meishu Sama. E possam rever todos os milagres que já receberam. E possam agradecer realmente do fundo do coração que esses milagres eram comprovações da divindade de Meishu Sama. E possam também, através da prática do sonem, dar as boas novas aos nossos antepassados. Muito obrigado e boa missão a todos.